Bem-vindos, bem-vindos, queridos, bem-vinda. Nossa, estamos aqui agora, começando uma live maravilhosa. Gente, o tema tá muito legal. Eu vou pegar aqui, ó, minhas anotações, que tá top. Bem, chegando aqui, só um segundinho. Tá aqui. Bem, vamos lá. Olha só, hein? Eu já vou fazer uma perguntinha de cara. Você já parou para pensar? Por que a gente escolheu o ramo, a profissão, o trabalho? Já parou para pensar sobre isso na sua vida? Bem, eu vou botar uma musiquinha aqui agora só pra gente entrar num clima, na energia, e a gente pensa em um minutinho. Música do Chayenne, Madre Terra. Quem já me segue aí já sabe que eu amo essa música, que fala de quando estamos perdidos e não sabemos para onde vamos. E nós temos que olhar para as coisas boas que nós sentiremos bem. E devemos bendizar nossos ancestrais, a nossa terra-mãe. Então, o grande segredo da harmonia na nossa vida é a gratidão a tudo que nos trouxe até aqui. E daqui para frente é com a gente, né? Daqui para frente é a gente. Então, abre teus olhos, olha para cima, desfruta as coisas boas que tem na vida, gente. É isso aí. E aí, a nossa vida tem tanta coisa pra gente desfrutar, né? E a nossa carreira profissional, a nossa escolha profissional tem a ver com isso também, né? Porque a gente acredita, né? Uma crença aí que foi colocada e todos nós acreditamos que é através do trabalho que nós conseguimos alcançar nossos sonhos, né? Através do salário, do dinheiro que nós ganhamos do nosso trabalho, nós conquistamos os nossos sonhos, né? Isso é uma grande crença que é constituída desde a nossa infância. Então, o que é o modelo mental, gente? Eu vou explicar aqui de uma forma que eu gosto assim que as pessoas entendam da melhor forma. Existem muitos termos relacionados ao modelo mental. E as pessoas repetem e falam os termos e muita gente não entende, então fica aquele jargão, né? O que é um modelo mental? Então, antes de falar o jargão associado a isso, eu vou dizer o que é um modelo mental, tá bom? E ó, fiquem à vontade para fazer pergunta aqui, fazer comentário, que eu tô olhando aqui e vou buscar responder, tá bom? Então, olha só. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial? Quem já ouviu falar aí, levanta a mãozinha, faz um comentário. Inteligência artificial é um programa, né, inteligente que os grandes desenvolvedores, inventores na tecnologia, eles buscaram copiar o quê? Vocês imaginam o que eles buscaram copiar com a inteligência artificial? Eles buscaram copiar a forma que a nossa mente funciona, que é um programa que tem a capacidade de interpretar tudo que está ao redor, tá? Ele vai aprendendo com as coisas, então esse programa vai, através de dispositivos, né, câmeras, ele vai capturando informações, ele vai capturando os cenários, os ambientes, ele aprende com aquilo e aí ele vai usar aquilo como um aprendizado para executar alguma tarefa,
né? Executar alguma tarefa, algumas atividades. Então, isso é um programa de inteligência artificial. Os robôs são feitos assim, né? E foram inspirados o quê? Na inteligência do ser humano. Então, nós somos muito mais do que isso, né? Então, e por que que a gente nem todo mundo tem ideia do potencial que a gente tem? Porque nós somos constituídos exatamente com aquele aprendizado do ambiente que a gente vive, né? A gente é tipo esse robozinho da inteligência artificial, a gente está aprendendo, olhando, vendo as informações que tem no ambiente, vendo os resultados daquelas atitudes, e aí a gente aprende com aquilo, e aí a gente fala assim, ah, é assim que funciona. E aí a gente reage sempre de acordo com aquele aprendizado que a gente teve com aquela experiência, né? Então vamos supor que, deixa eu pegar aqui um exemplo de aprendizado, né? Um aprendizado simples, né? Uma criança vai lá, bota a mãozinha perto, num ferro de passar roupa, né? Ela queima o dedinho, né? Bem, você acha que da próxima vez que ela passar perto do ferro de passar roupa, ela vai tentar botar o dedinho de novo? Não vai, né? Porque ela aprendeu que aquilo ali machuca. Então, na nossa vida, a gente vai tendo aprendizados assim. As coisas que vão dando certo, a gente busca repetir, né? E aquelas que não dão certo, a gente se afasta, né? Mas existe um mecanismo também no cérebro muito curioso, que quando, às vezes, uma coisa, vamos dar o exemplo aqui, né, que machucou a mãozinha no ferro, então já se afasta daquilo e tá tudo bem. A criança entendeu que não é mais para brincar com aquilo. Mas vamos supor que fosse uma experiência um pouco mais dolorosa, um trauma, né? Eu não vou contar aqui uma situação, mas você imagina um trauma aí, que eu não quero mudar a frequência da nossa live, né? Então, um trauma bem... Então, aquele registro, ele foi marcado de forma diferente, né? E com uma sensação diferente. Então, aquilo ali ficou um registro, criou um modelo também, tá? E se aquele modelo, ele foi suprimido no inconsciente, né? Porque causa tanta dor, a pessoa ela pode até esquecer aquele trauma, né? Mas qualquer situação que remeta àquela, lembre assim, né? A inteligência artificial está monitorando, né? Nossa inteligência interna, nossos programas inteligentes estão aqui através dos olhos, ouvidos, né? Capturando. Então, de repente, a gente percebeu uma situação de perigo que remete, às vezes inconscientemente, a gente nem lembra, tá? Tá lá reprimido. O que acontece? A pessoa vai reagir. Isso é chamado um gatilho mental, algo que ativou um programa de perigo, 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 alerta, né? Então, dependendo de como foi essa experiência, a reação ela é muito dura, né? Porque ela traz dor, ela traz medo, ela traz pavor, tá? Então, só para dar um exemplo, não, vou dar um exemplo daqui a pouquinho das reações, tá? Para vocês entenderem. Então, eles vão se formando assim. Os nossos modelos, eles vão se formando pela repetição do que a gente viu, do que a gente ouviu, né? Ele também se forma por uma situação traumática, tá bom? Então, a repetição do que a gente viu e ouviu, eu vou dar um exemplo, né? São essas crenças que a gente já ouviu bastante, a gente ouve bastante. Então, vamos supor assim, eu vou atuar bem aqui na área profissional, porque a gente está falando dos modelos mentais, como eles interferem o sucesso profissional, tá bom? A carreira profissional, o desenvolvimento de uma empresa, o desenvolvimento de um negócio. Então, vamos supor que pessoas que viveram assim, vou dar um exemplo mais distante, tá? Pessoas que viveram na época do pós-guerra, o que se viveu naquela época, né?
muita escassez, faltava alimento, faltava dinheiro, faltava oportunidade. Então, as pessoas que viveram naquela época, elas juntaram muita coisa e a gente tem nessa herança psíquica através dos acumuladores e às vezes vem até para os filhos, os netos e a pessoa nem sabe por que acumula tanta coisa, tá? Ela não sabe, tá lá na história, na psíquica da família, tá? Beleza. Mas as pessoas também que viveram nessa época, elas costumaram economizar muito. Por quê? Porque viveram uma escassez. Então, mesmo que a pessoa tivesse uma situação financeira favorável, que pudesse viver assim confortavelmente, ela não conseguia. E não consegue, porque a gente ainda tem fruto dessa geração, né? Então, assim, anda de forma como se faltasse o dinheiro, quer comprar coisas baratas, tal. E isso, olha só, isso impacta também na vida profissional. Por quê? Porque o nosso comportamento, nós somos seres integrais, né? Integrados, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos aqui interagindo. Então, nós não somos assim a Gláucia profissional, a Gláucia no relacionamento familiar, a Gláucia no relacionamento com os amigos, não. Nós temos uma personalidade que, claro, tem comportamentos, né, algumas emoções que a gente transita diferente, mas a nosso comportamento principal, né, dominante, ele está refletido em todas essas áreas. Então, uma pessoa que vivenciou muita escassez, numa empresa, né, vamos dar um exemplo. Se ela entra numa área, não necessariamente é a pessoa que viveu isso, mas às vezes vem uma herança psíquica, né? O filho de uma pessoa viveu num ambiente assim. Então, o que que acontece nesse caso? Só um segundinho, gente, eu vou tentar. Tem alguma coisa aqui que tá ativa, mas depois eu desligo. Então, o que que acontece nesse caso? Esse é o tipo de pessoa que, se ela entrar numa área de contabilidade, né, de finanças, de controladoria, é a profissão ideal para ela, né? Porque ela tem um controle, ela tá ali, né, organizada. Agora, se uma pessoa dessa entra para uma área comercial, por exemplo, gente, vai ser um desastre, porque assim, qualquer negociação vai ser muito difícil, porque a pessoa está sempre na escassez e negociações, elas precisam partir de um princípio que ela precisa ser bom para os dois lados, por isso se chama negociação, né? Então, ela não pode ir para uma área de marketing que precisa investir muito dinheiro para captar clientes. Então, esse modelo mental, ele pode ser muito prejudicial dependendo da profissão que a pessoa escolher e pode ser muito favorável dependendo da profissão que a pessoa escolher, tá? Então, assim, como ele interfere na atuação da pessoa, o modelo mental, tá? Então, mas assim, o modelo mental, além de interferir na atuação profissional, ele também interfere na escolha da profissão. Então, pegando exemplo, né? Uma pessoa que vivenciou, hoje eu estava conversando com uma amiga sobre isso. A família, a maioria, a grande maioria é autônomo, né? Na minha família não tem empresários, tá? Não tem empresários, não tem empreendedores de sucesso. Então esse modelo não existe, ou seja, eu não convivi, tá? Com pessoas, empresários de sucesso na minha infância e nem com empreendedores de sucesso. Tudo o que eu vi foi muito funcionalismo público. Na escola que eu fiz parte, nossa, eu lembro que eu falava que eu ia ser uma executiva de uma empresa, o povo arregalava o olho, porque eu estudava no Rio, e na escola que eu estudava, as pessoas queriam estudar muito para passarem num concurso público, para terem uma situação de vida boa. E essa era a crença ali. E tinha eu que queria ser
empresária não, eu queria ser executiva e eu tinha uma amiga que queria ser médica, essa amiga, ela é médica. Então, o que que interfere nos modelos? O ambiente que a gente convive, tá? Então, o que que a gente vê com frequência? A gente vê histórias de sucesso, então, naturalmente, a gente vai repetir. Mas existe algumas pessoas que saem um pouco do modelo da repetição porque tem algum sonho lá dentro que ela nem entende o porquê. Mas ela pode ter o sonho, que a essência dela falando é assim, é o eu dela aqui com o eu superior conectado, mas na mente não existe o modelo. A gente precisa entender isso, ou seja, vai ser um desafio muito grande se não construir o novo modelo, tá bom? Que é aquele programinha. Então, o poder do modelo mental, gente, ele é tão incrível que é um programa. É um programa. Quem conhece um pouquinho de programação, o que tá naquele código é o que vai ser executado, tá? Então, assim, se tá escrito ali naquele código, né, nesse programa que foi absorvido do ambiente, que pessoas só fazem sucesso se trabalharem muito duro, isso é uma realidade para a pessoa. Pessoas só fazem sucesso se tiverem curso superior, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, se esse modelo existir, a pessoa acredita. A frustração acontece quando a pessoa cumpre todas aquelas crenças e chega ali no final e aquilo não se realiza, né? Porque, nossa, eu segui todo esse roteiro que eu acreditava e não aconteceu, né? Então, bem, eu falei assim, o programa, o modelo mental, que também é chamado de crenças limitantes, também é chamado de paradigmas, tudo é a mesma coisa, tá? É o programa que está na nossa mente subconsciente, tá bom? E esse programa, ele tá atuando o tempo todo construindo a nossa realidade com aquilo que a gente acredita, tá bom? Bem, existem os programinhas ocultos também que são ativados por gatilhos mentais, né? Então, isso interfere agora no nosso comportamento. Então, eu falei do modelo afetando a nossa escolha profissional, afetando a atuação, a área de atuação, e agora eu vou falar do comportamento. Porque numa live passada eu falei uma coisa que é bem interessante. As pessoas são contratadas por uma empresa pelas competências e elas são desligadas pelos comportamentos. Isso é muito importante. Porque assim, vamos supor, eu vou pegar exemplos, tá? De comportamentos que... confusão, né? Por exemplo, vamos supor, a pessoa que vive em conflito, tá? Então, ela vivenciou muito conflito. Existe duas formas dela agir frente a um conflito, tá? Ou ela repete, porque aquilo ela não tem nem consciência, né? Que aquilo é um modelo, ela não tem consciência, então ela repete, porque ela aprendeu assim. O modelo é constituído pela repetição e o aprendizado, então ela aprendeu a conviver dessa forma. Ou ela repele. Aquilo incomodou tanto que ela falou assim, isso eu não quero pra mim, né? Não quero de forma alguma. Então ela repele. Das duas formas, ou ela repetindo ou ela repelindo, existe uma desarmonia. E aí, num ambiente onde existe uma certa confusão, ou, na verdade, não, ou ela vai promover a confusão, né, se ela repetir o modelo, ou
quando houver uma confusão, aquilo vai causar um desequilíbrio tão grande, vai causar um estresse, vai causar uma dor emocional, ansiedade, estresse, qualquer coisa assim, porque é aquilo que a pessoa não quer de jeito nenhum, mas ela está vivenciando aquilo, né? E aí o mais impressionante é que se existe essa desarmonia no modelo mental, a gente está emanando isso, tá? Nossos pensamentos, eles são ondas de frequência, e os nossos pensamentos, mesmo que estejam subconscientes, que nós não tenhamos consciência, eles estão vibrando e vai atrair aquelas situações pra gente. E aí não tem saída, né? Tudo aquilo que a gente vivenciou, se a gente não ajustar na nossa consciência, tomar consciência que aquilo é uma dor, que aquilo foi uma coisa do passado e que a gente pode fazer diferente, construir um novo modelo. Enquanto a gente não faz isso e dá um salto para um novo modelo, a gente continua repetindo aquela história. Então, o poder que tem o autoconhecimento é isso, é a gente saber como nós funcionamos, saber o que podemos fazer para resolver, para que a gente possa seguir de uma forma diferente, tá? Então, agora indo para o sucesso profissional. Falando ainda de mais alguns comportamentos, tá? Então eu falei só de um que seria uma confusão, mas vamos supor medo, né? Gente, medo é o que mais fala hoje, né? Será que isso é uma ilusão ou é real? Eu faço essa pergunta para você hoje. Por que será que se fala tanto em medo, né? É bom pensar. Isso faz parte da nossa tomada de consciência. Bem, o medo, ele é uma emoção onde se consegue dominar as pessoas, né? Através do medo. E isso todo mundo que estuda isso, né, que estuda o ser humano, a consciência, Freud foi o pai da psicanálise, e o mais incrível, né, que o sobrinho de Freud aqui pegou muito do conhecimento de Freud e deu uma distorcida assim para a área do marketing. E foi utilizado assim como toda ferramenta, né? Tem duas formas de se usar, positiva ou negativa. Bem, então o medo, ele é uma emoção que ele paralisa, ele domina. Então, as pessoas que foram criados em ambientes, né, onde se colocava medo, né, e as religiões trabalham muito com essa ferramenta, né, do pecado, da condenação, do inferno. E as pessoas têm um medo. O medo, ele paralisa as realizações. Porque assim, a primeira coisa que uma pessoa vai pensar quando sonhar em alguma coisa, então vamos supor, né, gente? Pensa aí agora, assim, pensa. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês que estão aí pensar assim numa coisa maravilhosa que vocês gostariam de fazer. Mas bem maravilhosa mesmo. Pensa. Eu gostaria de surfar, eu gostaria de esquiar, gostaria de saltar de paraquedas, de voar, de pilotar. Pensa uma coisa assim bem disruptiva. Pensa aí. Pensaram? Diz assim, eu pensei. Pensaram? Vou dar um tempinho quietinho aqui. Pensa, imagina, uma coisa bem legal, uma viagem maravilhosa. Agora, imagina você falando para uma pessoa que você gosta muito, da família, um amigo. Fala assim, olha, eu decidi com todas as letras fazer isso. Pensa.
Qual que é a primeira coisa que vão falar para você? Olha, cuidado com isso. Aí vem uma lista, gente. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, eu conheço uma pessoa que fez isso e aconteceu isso. Aí, olha, é um caminhão de história triste, gente. Isso é com tudo. Isso é com tudo, né? Tem pessoas que pensam em montar um negócio, lá vem história triste. Pensa em mudar de emprego, lá vem história triste. Então, infelizmente, a nossa humanidade geral, assim, ela se direcionou para morro, ladeira abaixo. Infelizmente. O que eu acho que a gente precisa trabalhar agora é buscar fazer toda a humanidade olhar ladeira acima, montanha acima, entendeu? Porque em cada encruzilhada a gente sempre vai ter duas opções, né? Olhar para baixo, olhar para cima, sempre, sempre. Em todas as situações tem o lado bom e o lado ruim, porque nós vivemos num mundo de dualidade. Então, por exemplo, a pessoa entrou numa profissão, eu acho muito interessante no mundo corporativo, no mundo empresarial ou em pequenas empresas, não importa, né? As pessoas fazem assim um grande esforço para entrar, tem um grande sonho, fala, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero crescer profissionalmente, aí entram na empresa, feliz da vida. Só que essa felicidade, eu não sei por que dura tão pouco, né? Na verdade, eu sei, eu vou falar com vocês, mas pense por que dura tão pouco, gente? Por quê? As pessoas começam a se contaminar com o meio, né? Sempre tem uma pessoa insatisfeita no trabalho. E eu lembro da última contratação, né, que eu passei. Eu acho que foi 1, 2 semanas depois, veio uma pessoa que trabalhou comigo em outro lugar. Falou, nossa, quero muito tomar um café com você. E eu tava assim, super feliz. Achei que ia saber de notícias boas. Meu Deus. Sabe aquela lista, né? E eu falei assim, olha, eu não quero saber, desculpa, não quero saber, não quero e cortei. Por quê? Porque, gente, toda vez que a gente recebe uma informação, pensem assim, nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente, ela vai captar uma informação, ela vai processar e ela vai criar uma interpretação daquilo para criar uma ação, uma tarefa, uma ação. Então, se eu recebo informações de que isso é ruim, isso é aquilo, o que a minha mente vai fazer? Ela vai me preparar para agir de uma forma ruim com determinada pessoa, em determinada situação. Então, assim, se nós queremos ser bom em tudo que a gente faz, né? E ser bom, fazer com excelência, né? Fazer o nosso melhor, a gente tem que buscar uma conexão, não é aqui, não é aqui, é uma conexão com o Criador. Eu tô apontando para cima, mas o Criador tá aqui em tudo, é uma referência, né? São conexões que a gente padroniza dizer que é para cima, porque quando a gente olha para o céu não é maravilhoso? Então todo mundo acha que Deus está lá em cima, que o céu é maravilhoso, porque esse foi uma crença que foi criada também, tá? Então a história da humanidade tem um livro que fala sobre isso, é muito lindo. Mas assim, existe esse padrão de crença que olha para cima, né, que fica tudo bem, vira para cima, busca no alto, então tá tudo certo. Então é um padrão, mas assim, a gente, então para ter sucesso profissional, o que a gente precisa ter muito claro? Que o modelo que nós recebemos de construção, ele interfere na gente. É possível mudar? É possível mudar, isso que é maravilhoso, né? Mas para a gente mudar. Eu vou também dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem como que é limitante essas crenças, né? O modelo. Eu vou dar um exemplo também que o modelo, quando ele se dá por um trauma, né? Não só pela repetição, mas por um trauma. Então, eu vou contar aqui. Na época que eu fazia o segundo grau,
a minha escola dava em paralelo um curso de formação de enfermeira, de enfermagem. Então era a aula de manhã e o curso de enfermagem à tarde. Quando eu terminasse o segundo grau, eu teria uma profissão. Ah, e eu, né, do jeito que eu gosto das coisas aceleradas, fazer 10 mil coisas, eu queria muito. Ah, eu vou terminar, vou ter o curso de enfermagem. Aí eu comecei o curso, muito bom, maravilhoso. Aí eu fiquei sabendo que num dia lá, todo mundo ia ter que dar injeção e receber injeção. Gente, eu tinha trauma de injeção, né? Por conta do acidente lá na minha infância que eu tomei tanta injeção. Eu sumi do curso. Eu sumi do curso. Não teve nada que me fez voltar naquele curso. Aí eu ficava assim, só assim, perguntando pro pessoal: nossa, mas como é que foi? Teve mesmo a injeção e tal. Então, olha só, é paralisante mesmo, né? Então, vamos supor que numa situação profissional alguém cita alguma coisa que te remete, alguma experiência que não foi muito legal, a reação não tem controle, tá? Então, por isso que a gente também precisa limpar e entrar em harmonia com questões traumáticas, caso a gente tenha passado, tá bom? Bem, então, vamos lá. Para ter uma carreira de sucesso, para ter o sucesso profissional, primeira coisa, saber onde estamos e para onde vamos, tá bom? Imagine assim, né, que eu vou fazer uma viagem, então eu preciso saber do ponto de partida para fechar o meu mapa da onde eu estou saindo e fechar o meu destino. É assim que a gente define qualquer objetivo na nossa vida, como se fosse um projeto, como se fosse uma viagem. Então, esse identificar onde a gente está, nessa questão do modelo mental, é observar, tipo assim, aonde que o bicho pega pra mim, né? Então, tipo assim, é dinheiro? Ah, eu tenho problema financeiro, eu não consigo juntar dinheiro, ou é um problema com a chefia, né? Poxa, porque o modelo mental ele tem uma característica, ele sempre se repete, tá? Enquanto a gente não resolve, não constrói um novo modelo, a gente está sendo, estamos sob a direção daquele programa, né? Então, é um problema do financeiro, é um problema com o chefe, é um problema com colegas de trabalho, é um problema com funcionários, é um problema com, vamos supor, com o trabalho em si, né, que eu faço e eu não me realizo. Então, essa identificação de onde eu estou, né, é importante para a gente saber quais são os pontos dessa área profissional que estão me atrapalhando do crescimento. Tudo na natureza foi feito para expandir e para crescer. Tudo, né? Tudo que a gente olhar foi feito para isso. Ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. A vida é assim, né? Então você vê lá uma árvore, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. Nós ou estamos crescendo, expandindo, ou estamos recolhendo e morrendo, entende? Então, se tem alguma coisa na área que compõe esse ser profissional e que está precisando desbloquear, ajustar, a gente precisa saber, né? Depois que a gente sabe qual é a área e aonde nós estamos, aí a gente vai sonhar sem limitações, gente. Esse aqui é o importante. É acreditar que, poxa, eu sempre sonhei em ser tal coisa, em fazer tal coisa. Aí você se pergunta, mas por que eu não fiz, né? Por quê? Por conta dessas crenças que estão aí, né? Você falou com alguém que ia fazer tal coisa, a pessoa já veio com 10 justificativas para que não fazer, né? Então, você com você mesmo, né? Pensar o que eu gostaria de fazer,
ou o quanto eu quero ganhar, isso é muito importante. Pensando que os modelos mentais, eles limitam a gente até no quanto a gente quer ganhar. Porque assim, se a pessoa tiver um modelo mental de escassez na família ou convive com a escassez, ela nem consegue imaginar o quanto ela pode ganhar. Ela não consegue. Isso é um modelo muito limitante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso é uma ilusão, é um programa. A gente consegue mudar esse programa, tá? Eu não vou falar agora como, não dá, mas a gente tá nessa caminhada aí e é possível fazer essa alteração nesse programa, tá? Então, identificar onde tá, entrar em harmonia, identificar os modelos, assim, a área profissional onde pode ter modelo bloqueante. A gente precisa entrar em harmonia com tudo, né, que tá lá limitando a gente, as nossas dores, né, que criaram esse modelo reativo. E então a gente faz um trabalho entrando em harmonia com tudo isso e a coisa flui. Não é incrível? Mas a gente precisa saber aonde vai. Agora, para a coisa fluir, um ponto que é muito importante quando eu falo de modelo mental e de pensamento, né? Bem, os modelos mentais que nós construímos estão aqui com a gente, né? E não adianta. Você pode mudar de país, de cidade, o seu modelo vai com você. Tá bom? Então não adianta botar a culpa no prefeito, no bairro, no vizinho, porque o seu modelo mental vai com você, você vai arranjar outro vizinho, outro prefeito, tudo vai acontecer do mesmo jeito, né? Porque os personagens a gente atrai eles, né? Eles só mudam de nome, de rosto, de roupa, mas os personagens são os mesmos. Então, a gente consegue construir esse novo modelo que a gente quer. Então, quando a gente fala assim, então tá bom, eu vou dar só um exemplo, tá? Vou dar só um exemplo. Como eu falei, empreendedorismo, empresariado, isso não era o modelo da minha família. Então, eu venho construindo esse modelo novo, né? Construindo, aí eu vou falar depois como se constrói os modelos, não dá tempo de falar aqui, senão eu vou passar muito da hora. Mas assim, a gente lembre-se sempre que um modelo se constrói pela repetição, tá? Ou por um grande trauma. Então, nós podemos construir através de um processo repetitivo crenças fortalecedoras, né? As crenças fortalecedoras, frases fortalecedoras, mesmo que a gente não acredite no primeiro momento, porque ela parece tão utópica. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês podem praticar, tá bom? Eu vou dar de dinheiro, tá bom? Mas assim, a gente constrói um cenário, né? Por exemplo, se a gente quer ter um sucesso profissional, tem que construir várias características nesse sucesso, tá? Mas eu vou dar uma frase para vocês já começarem a praticar aí. Pratiquem, depois me contem, tá? Pratica uma semana, 2 semanas e nas próximas lives você me contam, tá bom? Faz uma frase assim, ó. Dinheiro abundante vem em minha direção, tá? Não é legal essa frase? Fala aí pra mim se é legal. E mesmo que você não acredite nesse momento, mas faz disso um mantra, tá? Dinheiro abundante vem em minha direção. Se em algum momento você olhar assim para uma conta e sentir aquela sensação de aperto, sabe? Ou vai pagar uma conta para alguém, né? A prosperidade, nossa, ela se mede com isso. Quando você dá saída pro dinheiro, é tão natural quanto quando entra. Porque flui, o sentimento tem que ser o mesmo, na entrada e na saída. Alegria, entrou e saiu, entrou e saiu. Então, se você não tem essa sensação quando paga alguma conta, quando paga uma multa, quando paga... E essa história de multa depois eu conto pra vocês, né? Isso tem a ver também com o modelo, tá?
Quando você paga qualquer coisa, treina sua mente para construir um novo modelo, porque a gente vai construir o primeiro modelo aí de dinheiro abundante, tá? Quando a gente faz, a gente pode construir modelo para tudo, para o sucesso, para realização, para promoção, né? Para alegria no trabalho, para eficiência, a gente constrói para tudo. Então, pratiquem aí, dinheiro abundante vem em minha direção. É uma prática simples e sentindo a alegria, Bota uma música alegre ou um mantra de gratidão e fala: dinheiro abundante vem em minha direção. Dinheiro abundante vem em minha direção. Porque você vai estar numa frequência elevada, né? A frequência que agrega, e você vai estar falando um mantra, um modelo novo, e sua mente vai ouvir tanto aquilo, daqui a pouco esse programinha ele se implantou, auto-implantou na sua mente, entendeu? E aí funciona sem o seu controle, entendeu? É isso. Então, eu espero aí ter contribuído com vocês, espero que tenham gostado, peço aí um feedback de vocês, diz o que vocês estão achando, né? Sugestões, críticas, tudo é muito bem-vindo, porque o objetivo é a gente ser cada vez melhor, né? Então a gente está aí nessa caminhada, cada dia melhor, e aí a gente vai buscando aí a nossa perfeição, a nossa divindade, né? Que já existe, a gente só precisa mesmo manifestar. Então a gente segue assim, melhorando a cada dia. Melhorando a cada dia também pode ser um mantra aí que você pode praticar, né, para sua vida. E é isso. Espero que tenham entendido que modelo mental, paradigmas, crenças limitantes e programinhas na mente que criam a nossa realidade são a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui de vocês vou lá, botar minha musiquinha preferida, gente, ó. A vida. Tenham todos uma boa noite, descansem bem. O poder da dança e da alegria, gente, é maravilhoso, viu? Pratiquem. Mudem a sua frequência, ativem a frequência da alegria no início do dia e declara: hoje meu dia vai ser maravilhoso. Agora à noite já dança, se alegra para esquecer tudo que passou. Viva o presente agora, gratidão pelo dia, pelas coisas que você vivenciou, pelas coisas que você aprendeu, pelo que você compartilhou. E pela dádiva da vida, né? Que a gente dorme e a gente não sabe se vai acordar amanhã, né? Então, cada acordar é um presente, cada despertar é um presente. Nós não temos nenhum controle sobre a nossa vida depois que dormimos. Então, para quem ainda tem dificuldade, né, de entender o que é a gratidão, esse é o passo mais simples de entender. Foi o passo por onde eu comecei. Quando eu acordava, eu falava: é mesmo. Podia não ter acordado, né? Então agradeça, tá? Agradeça sempre. Fiquem com Deus, gente. Tô encerrando aqui. Desejo uma noite maravilhosa para vocês.